Sempre que eu quero falar de comboios, vem-me à lembrança Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira, por causa deste livro, A Manhã Submersa. É um dos livros primeiros que ele publicou, mas suponho que é este livro que explica principalmente o seu extraordinário êxito nas letras portuguesas. É porque o livro começa realmente com a passagem do comboio. Ele está numa pequena estação de província e bruscamente, entre dois grandes penhascos, o comboio rompeu enfim como um rancor subterrâneo, alucinado de ferros e fumarada. E eu tive medo de partir. Virgílio Ferreira partia para a sua primeira grande viagem. A razão por que este livro me impressionou tanto nessa altura é porque ele faz a viagem no comboio até que vai parar diante da fachada lúgubre para ele, do seminário onde iria iniciar os seus estudos. Nesse seminário, é que pouco depois deixou de ser seminário, ficou uma casa vazia, os meus pais precisavam de uma casa para dar férias aos filhos e foi aí, nesse mesmo casarão, que eu, os meus irmãos, passámos os momentos mais inesquecíveis da minha vida. Devo-lhes dizer que conheci Virgílio Ferreira e queria neste momento prestar a minha homenagem a Virgílio Ferreira. Ele morreu já o ano passado, foi um dos mais ilustres escritores portugueses do nosso século. Era um homem que escrevia realmente muito bem e tinha um estranho condão. Ele recobria com uma espécie de patine de uma tristeza elegíaca as coisas mais cotidianas e mais banais da nossa vida. Fazer das coisas banais páginas que se não esquecem é o dom dos grandes escritores. Hoje recordei Virgílio Ferreira porque era de comboios que lhes queria falar. Vou-lhes falar precisamente da história do comboio. Eu gostava um dia de poder contar a história do comboio. Bom, e naturalmente o sítio ótimo para contar uma história do comboio em Portugal seria o Museu do Comboio em Portugal. Infelizmente, não há. Esta é uma situação paradoxal. A gente tem uma grande companhia de caminhos de ferro, que é a CP. A companhia tem imensas secções de coisas antigas, de museu. Olhem, há, assim, secções museológicas. Secções museológicas é como quem diz uma fatia de museu. Há em Valença, há em Braga, há no Lousado, há no Arco de Baúlho, em Chaves, em Bragança, na Massinhata do Voga, em Lagos, em Estremoz, em toda a parte, bocados de museu. Bastava juntar esses bocados todos e teríamos já um belo museu. Eu não lhes falei da secção mais importante, que é esta em que estou, que é a secção museológica de Santarém. Bom, ainda não é um museu, mas já está muito perto. E começa por onde devia começar. Aqui, na primeira parede, está um retrato já envelhecido, numa moldura desprezada, um velho retrato de família do homem que desencadeou em Portugal o processo da instalação dos comboios. É o grande Fontes Pereira de Melo.
é Fontes, é este homem. Ele era engenheiro, era um homem de espírito prático, vinha da Politécnica. Este homem não acreditava muito lá nas teorias, lá nos argumentos, acreditava muito mais nos instrumentos. O que faz andar a gente não é palavreado, não é palavreado. São realmente os caminhos que se constroem. E é essa mentalidade utilitária, positivista do Fontes, que abre o caminho ao comboio. Porque, por exemplo, antes dele houve tentativas, o Costa Cabral quis fazer o comboio, mas como? Queria primeiro, com os impostos, com a massa dos impostos, arranjar o dinheiro bastante para fazer uma sociedade, era uma sociedade de 20 mil contos. Oh senhor, os impostos não chegavam nem para pagar as despesas correntes. Como é que ele havia de fazer o comboio? E veio Fontes e diz, não, quem é que vai tirar os proveitos do comboio? São as gerações que virão depois de nós. E quem goza é quem tem de pagar. Portanto, a gente para o comboio vai pedir dinheiro emprestado. Vamos por essa Europa que é rica, vamos a Londres, vamos a Paris, vamos arranjar empréstimos, fazemos o comboio e o futuro pagará. Isso tornou possível que realmente rapidamente esta decisão é tomada em 1851, depois da regeneração. Em 56, ainda foram precisos 5 anos, o primeiro troço de comboio chega até ao Carregado. Como vêem, enfim, são 30 quilómetros, também não foi muito. Mas pouco depois, nessa década de 50, de 60, o comboio chega às principais regiões do país. Esta secção aqui de Santarém tem muitas coisas comoventes. Eu venho encontrar aqui lembranças da minha infância, quando eu ia para a Beira Baixa com o comboio, pouca terra. Lembro-me de coisas que ficaram na minha memória. Olha, por exemplo, isto. As pessoas da minha idade ainda se lembram disto. Isto era o toque que o capataz da manobra dava para o chefe da estação saber que estava tudo pronto. Aí o chefe tinha um grande boné e tinha um apito. O apito era este. Não é? Ficava nisto. Apito pequeno. Ele apitava, fazia uns trinados com isto. Vamos ver se isto ainda apita. Era isto. Isto queria dizer que o comboio estava em condições de andar. Mas ainda faltava aí. Era o condutor do comboio que dava ordem ao maquinista com uma coisa mais pequena. Era esta. Depois do apito, não sei se se lembra, eu lembro naquelas noites, nas sarnadas, quando o comboio ia ali, já a subir as ladeiras da Beira Baixa, ouvia-se ainda um terceiro toque, e pouco depois deste, segundos depois deste, que era o toque do condutor ao maquinista, o comboio começava a resfolgar, e lá ia entrando na minha terra. Imaginam a emoção, essa emoção que era, depois de longas horas de comboio, a gente chegar, enfim, à nossa terra. Há até ferroviários que têm ajudado a criar essa memória dos caminhos de ferro. Eu estou junto de um trabalho engraçado, era o chefe da estação de Estarreja. Fez aqui a estação de Estarreja e o comboio que vai a caminho do Porto, um trabalho dele. Aquela outra é a estação de Vila Franca, feita por um mestre carpinteiro. Lá atrás está a estação de Pedras Rubras, feita por um pintor também ferroviário. Mas no museu há peças muito importantes. Esta locomotiva que temos diante de nós foi construída em Inglaterra em 1862. 62. É, portanto,
dos tempos heróicos do comboio. Pois esta máquina já dava 80 km/h. Era considerado nessa altura uma velocidade vertiginosa. É uma peça única, foi feita por um grande construtor e foi exposta em Londres, teve uma medalha de ouro e Portugal comprou-a para conduzir o comboio real. Eu suponho, não tenho a certeza, mas suponho que é esta a mais antiga locomotiva que hoje existe em Portugal, porque outras, as que rebocaram, por exemplo, o primeiro comboio do carregado, já não existem. Esta locomotiva, até 1910, esteve ao serviço realmente do comboio dos Reis, depois passou para a linha do Sul e Sueste, aí isso tem escrito Caminhos de Ferro do Sul, e hoje guarda-se aqui, neste museu, como uma peça realmente de um grande valor. O que há de surpreendente na história dos caminhos de ferro é a rapidez extraordinária com que foi possível fazer o equipamento do país. Começou, como lhes disse, em 54, pois em 1900, passados menos de 50 anos, havia 2.371 km de linha a funcionar. De então para cá, enfim, a linha não aumentou muito. Ela chegou a 3.600 km, depois uma grande parte deixou de ser explorada, está agora outra vez em 2.600. Agora, os números da exploração é que são impressionantes. Em 1900, andaram de comboio em Portugal 12 milhões de pessoas. O ano passado, 177 milhões. Reparem, de 12 para 177. É realmente um aumento enorme. Em 1900 foram transportados 2,7 milhões de toneladas. O ano passado, 11 milhões de toneladas de mercadorias. Bom, eu acho que estes simples números, 11 milhões de toneladas significa 30.000 toneladas por dia. 30.000 toneladas por dia. Representa a enorme importância que o comboio continua a ter. Mas aquela locomotiva tem uma história realmente bonita. Acontece que quando o nosso rei Dom Luís casou com a rainha Dona Maria Pia, filha do rei de Saboia, o pai ofereceu à filha uma lindíssima carruagem. Uma carruagem fabricada na Bélgica em 1858. É aqui que eu estou. Reparem, tudo isto é precioso, é bordada a matiz no teto, toda forrada a veludo. Esta carruagem veio para Portugal, veio de navio, naturalmente, não podia vir de outra maneira, e aí o nosso rei sentiu-se, de certo modo, assim em brios, com uma carruagem tão bonita, que locomotiva é que a ia puxar? Então mandou comprar na exposição de Londres a mais linda locomotiva que lá estivesse. É essa a história deste comboio. Reparem que a carruagem, vista por fora, parecem 3 berlindas ainda. Deve ser uma das mais antigas carruagens reais que chegaram até hoje em todo o mundo. Estes documentos de que lhes falei estão aqui na secção museográfica de Santarém. Bom, eu não queria sair de Santarém sem lhes falar de uma outra peça, uma grande locomotiva, que está ao ar livre só porque não cabe lá dentro, mas que também tem a maior importância histórica.
é uma locomotiva alemã que faz parte das locomotivas que os alemães nos entregaram a título de reparações. Hoje já ninguém sabe o que é isso de reparações. As reparações... Bom, foi isto, como sabem, Portugal entrou na Grande Guerra de 14-18. Uma guerra entre a Alemanha e o Império Austríaco e os países aliados. Os países aliados é que representavam realmente o espírito do Ocidente, a ideia de liberdade, e Portugal entrou do lado inglês, do lado aliado. Isso ainda hoje é muito discutido. Há quem diga que foi realmente inútil, há quem diga que teve utilidade porque nos permitiu salvar as colónias. Bom, não vou entrar nisso, mas talvez isso um dia dê um bom programa. A gente devia ou não devia entrar na guerra. Agora, é certo que diz, não ganhamos nada com isso. Bom, não foi bem assim. Depois, na Conferência de Paz, os alemães, que ficaram vencidos, obrigaram-se a pagar indenizações, dizia-se reparações, aos países com os quais tinham estado em guerra. E as reparações entregues a Portugal foram em grande parte constituídas por material ferroviário. Muitas locomotivas, algumas carruagens. Bom, de tudo isso resta hoje este monumento que está na nossa frente. Uma grande locomotiva que já, para a época, representava um enorme avanço. É tudo quanto nos ficou daquilo que ganhámos na Grande Guerra. Os grandes anos do comboio em Portugal são aquelas décadas de 1850 a 1890. São aqueles 40 anos. Porque em 90 dá-se uma crise financeira muito grave, havia crédito a mais, começa uma decadência, e embora se continuassem a fazer comboios até ao nosso século, até cerca de 1930, pode-se dizer que o grande tempo do comboio é a segunda metade do século XIX. E o comboio mudou a face do país. De certo modo, é com o comboio que entra em Portugal a civilização moderna. É o comboio que dá ao português a noção da rapidez, do andar depressa. Basta pensar que, anteriormente ao comboio, o veículo mais usado era o carro de bois. A carreta apenas com duas rodas puxada a bois. 90% dos veículos que circulavam nos caminhos eram carros de bois. Bom, além deles, o que havia eram os barcos. Barcos de cabotagem, também muito lentos, muito lentos. Apesar disso, havia quem achasse que o comboio era caro demais, que Portugal não tinha meio de sustentar estruturas tão dispendiosas. Havia, olha, até o Herculano, que é um homem tão inteligente. Como sabem, Alexandre Herculano não é apenas um grande escritor, é principalmente uma grande cabeça. Pois o Herculano era contra o comboio, e com uma razão que hoje compreendemos mal. Dizia ele, quando o comboio pusesse em circulação todas as regiões do país, a Beira com o Minho com o Alentejo com a Extremadura, que as diferenças regionais e o caráter, o sabor genuíno de cada parcela do nosso território ia-se perder. Claro que perder não ia, mas ia-se atenuar. Mas isso seria razão para dizer não ao comboio. O comboio mudou o país. Olha, eu estou-lhes a falar aqui, alguns já terão percebido. Isto é uma grande plataforma ferroviária, é um dos principais centros ferroviários portugueses.
é o entroncamento. Hoje é uma cidade, e uma cidade muito progressiva. Diz-se até que a cidade que tem um ritmo de crescimento mais intenso em Portugal. Pois bem, esta cidade, antes do comboio, não era nem vila, nem aldeia, nem coisa nenhuma. Eram mansos olivais aqui nestas colinas. E foi aqui, por causa do comboio, que uma cidade surgiu. Há outras, o Pinhal Novo tem uma história semelhante, mas por toda em Lisboa, aqueles bairros das Avenidas Novas, tudo isso é a Lisboa que chega no comboio. A Lisboa que agora pode vender os seus produtos, a Lisboa que já, enfim, o pequeno proprietário que vende o seu vinho, vende o seu trigo, vende o seu azeite e pode mandar o rapaz estudar a Coimbra. É a pequena burguesia, a classe média que se forma a partir do comboio. O comboio tem depois, como sabem, uma época de declínio. É quando começa a ter de concorrer com um outro meio igualmente importante. Isso vai começar, eu ainda me lembro, ali na década de 1930, 40. É a caminhonete que chega a toda a parte. Caminhonete de carga, agora já tem estradas de macadã, chega às aldeias, carrega, traz às cidades. Muita gente começa a partir 40, 50 a usar o seu automóvel e hoje, como todos sabem, assiste-se assim a uma espécie de meeting. Vamos lá ver de quem é o mundo. É do comboio ou é do automóvel? Isso é uma coisa, também vale a pena pensarmos nisso. Sempre que há duas soluções em alternativa, as pessoas perguntam qual é melhor? É este ou é aquele? É o automóvel ou é o comboio? Bom, eu penso que há lugar para o comboio, para o automóvel. Reparem, eles estão todos a ir para o mesmo sítio. Claro que cada um tem as suas características. Eu acho que o comboio é mais cómodo, descansa mais, tem menos acidentes, sobretudo é menos poluente, não há um automóvel, não há um comboiozinho à porta de cada pessoa, não há. Tudo isso são vantagens. Mas o automóvel também tem as suas vantagens. Ora, reparem, aqui dentro quem manda sou eu. Vou à velocidade que quiser, faço o que entender, uso a música mais do meu gosto. Bom, e há um outro aspecto que é muito importante. É que um pobre diabo, dentro do comboio, mesmo com bilhete de primeira, não deixa de ser um pobre diabo. Ao passo que, ao volante de um bom automóvel, parece um reizinho. Bem, vocês têm visto como isso é. Certos reizinhos por aí andam. Isso significa que o automóvel representa um espaço de liberdade, um espaço de privacidade e um espaço de personalidade que nada pode substituir. Penso que o automóvel, com gasolina ou sem gasolina, o automóvel, como for possível, vai permanecer e vai ser um dos instrumentos de civilização que marcam realmente o nosso tempo. E o futuro? Bom, eu sou das pessoas que pensam que o futuro não acontece, constrói-se. E em relação ao comboio, ele está a ser construído. Vai ser eletrificada finalmente a linha da Beira Baixa.
vai ser possível ir depressa até ao Algarve e aqui bem na nossa frente vêm as obras daquilo que se chamará a Gare do Oriente, a principal estação ferroviária de Lisboa. Dizem-me os técnicos que quando abrir a Expo será possível em 2 horas viajar daqui ao Porto. Penso que se esses progressos realmente se realizarem, o comboio tem futuro em Portugal. O futuro é sempre de quem o sabe ganhar.